Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui porque nessa semana nós temos a nossa primeira proposta avaliativa e nessa proposta avaliativa eu vou pedir para vocês escreverem uma narrativa escolar, que é um gênero que nós estamos trabalhando. Na semana passada eu apresentei para vocês a proposta do PSS de 2016, que foi sobre o super-herói que chegou aos 75 anos. Então, se você não assistiu a aula da semana passada, faz favor de assistir antes de fazer essa proposta, porque essa é avaliativa, tá? Então, é a nossa proposta 12. Então, o que que eu vou pedir para vocês? Primeiro, vou retomar algumas coisas importantes aí sobre a narrativa. Quando eu falo de narrativa escolar, gente, eu estou pensando sempre de um gênero em qual eu vou contar uma história, tá? Então, se eu vou contar uma história para você, eu preciso, ao longo dessa história, usar verbos no pretérito, no passado, eu preciso ter uma sucessão de ações que vão ser realizadas, porque eu tenho um enredo, né? Eu tenho algo a contar. O algo a contar, obviamente, vai ter muito da criatividade de vocês, mas a proposta já vai trazer um tema. E a partir desse tema, vocês vão explorar aí de acordo com a criatividade de vocês. O que que precisa aparecer numa narrativa? O enredo, que é aquilo que vocês vão contar. Eu preciso ter um narrador. Eu não coloco. Lembra que na aula passada eu falei que o narrador pode ser em primeira pessoa, pode ser um narrador em terceira pessoa, que é o câmera, pode ser o narrador em terceira pessoa, que é o onisciente, que é aquele que, além de não ver só aquilo que fisicamente está acontecendo, ele adentra na mente e no coração do personagem. Eu preciso ter personagens, que são as pessoas, né? Quem vai fazer, o tempo quando aconteceu, o espaço onde aconteceu. Esse espaço não precisa ser a cidade, pode ser numa rua, pode ser num parque. Marquem o espaço de alguma forma. E o tempo também. Você pode, se você colocar numa tarde, já é o tempo. Tá? Um conflito, porque se você não tiver um conflito, que é aquele clímax para depois do desfecho, você cai no relato, ok? Você cai no relato em terceira pessoa, que não é narrativa escolar, então precisa ter um conflito e um desfecho. Algumas pessoas entraram lá no fórum dúvidas e me pediram: ah, professora, quais são as formas de iniciar? Eu, particularmente, gosto de iniciar a narrativa como se fosse um pano de fundo. Eu costumo começar pelo espaço, fazendo uma caracterização do espaço, mas vocês podem também começar a narrativa por meio, de repente, de uma caracterização do personagem, tá? Não é igual uma redação que tem uma estrutura prototípica. O gênero narrativo escolar, vocês podem explorar mais a criatividade de vocês. Então, comecem caracterizando, fujam daqueles lugares comuns, né? Era uma vez e coisa e tal. Mas você pode colocar, era mais uma tarde, na tarde de quinta-feira, na cidade tal, ou você está começando marcando pelo espaço ou pelo tempo. É uma forma de você não esquecer de marcar esses dois lugares, que são importantes, que é tempo e espaço, e ao mesmo tempo de você partir de alguma coisa. Então, ou parta do personagem, ou parta do tempo ou do espaço. Usem, eu sei que vocês têm a disciplina de literatura. Agora é o momento, de repente, até de vocês explorarem algumas estruturas que vocês viram nos textos literários que vocês leram lá em literatura, para vocês usarem como, de repente, um recurso estilístico. Só tomem cuidado, gente, para não é para fazer uma cópia e cola do enredo de um outro autor, porque daí é plágio, ok? Então vocês podem pegar o estilo dele. Ah, o autor sempre começa caracterizando o espaço numa visão de dentro para fora, numa visão de cima para baixo. Vou começar minha narrativa desse jeito. Não explorem dessa forma. Não vou dar frases iniciais, senão eu vou receber um monte de redação com a mesma frase inicial. E uma das coisas que vocês são avaliados, também são avaliados pela criatividade, pelo grau de quê? Se sair daquele senso comum. Começou uma narração com Era uma Vez, para mim já é um conto de fada, já recupera todos os contos de fadas que eu já li ao longo do tempo. E vocês, uma das coisas que são interessantes na narrativa, que envolve um conflito e depois o desfecho, é realmente terem uma trama interessante que vá prender o leitor. Tá? Então, escolham que narrador vocês querem, primeira ou terceira pessoa, seja terceira pessoa
de fora, que observa, ou terceira pessoa onisciente, que é aquela que observa e sente. Personagens, tá? Obviamente, cuidado com o personagem. Se o comando não determinou nomes, esse personagem não pode ter nome, tá? Então, é o menino, é a tia, é o vô, não tem nomes, tá? Nomes, qualquer tipo de nome no interior do texto será considerado identificação, então não coloquem. Tempo pode marcar tarde, de manhã, pode marcar pela estação do ano, pelo mês, a forma que vocês quiserem. Espaço também, o conflito vocês que vão criar a partir do tema que eu vou apresentar. E, por fim, o desfecho. O que mais que eu gostaria de lembrar? Estrutura básica. Toda narrativa tem um título, tá? Deixa eu... Vamos dar uma apertadinha aqui, vamos diminuir meu tamanho, colocar aqui. Toda narrativa tem que ter um título, então dê um título. Como o PSS, gente, é triste, mas o PSS, narrativa que vocês podiam super explorar a vida, ele delimita número de linhas muito pequenas, 10 a 17 linhas é a delimitação do PSS. No formulário, eu estou colocando 7 a 10 linhas, porque digitado no formulário fica diferente, tá? A configuração. Então, eu sempre peço para vocês título, tá? Vocês colocam lá. No formulário 7 a 10 linhas, faça no caderno primeiro para você treinar os 10 a 17 linhas, que é importante. 2 ou 3 parágrafos em função da quantidade de linhas, que é bastante pequena, tá? E atente-se para não apresentar nenhum tipo de marca de identificação. O que a professora considera marca de identificação? Qualquer nome que você colocar lá no interior vai ser considerado marca de identificação. Se fosse num texto físico, iam ter outras marcas de identificação, como uma estrela, um desenho, um código, uma sigla, tudo isso é considerado marca de identificação. Outra coisa, gente, é um texto avaliativo, é um texto na escolar. Muitos de vocês estão usando a linguagem do internetês, abreviando você, fazendo algumas abreviações. Eu sei que é muito novo escrever no computador uma redação para entregar para a professora de redação, mas é esse recurso que nós estamos usando agora no isolamento. Então, não é porque você está escrevendo a redação no formulário que eu vou permitir e não vou descontar questões ortográficas, gramaticais, pontuação, paragrafação. Tá? Eu sei que é bem chatinho fazer paragrafação no formulário. Alguns computadores a gente tem que dar espaço até o final da linha para que ele pule para a próxima. Tá? Então, alguns têm que fazer isso. Então, observe no seu para que você também organize a paragrafação ao longo do seu texto, que para mim é importante também verificar se vocês estão organizando isso. Lembre-se que na estrutura narrativa, eu quero um texto de acordo com a norma padrão culta, então escrita adequada, só vai aparecer escrita errada se de repente você fazer um discurso direto livre e tiver lá um travessão de que alguém está falando e tem por que aquela pessoa falar daquela forma. Outra coisa, atente-se para a quantidade de linhas. Além disso, uma das coisas que eu tenho observado, alguns tipos de marcas de identificação com o nome do colégio. Tomem cuidado, gente, não coloca nome do colégio, porque isso numa banca posterior pode ser considerado marca de identificação. Então, nada de colocar alfa ou moarama, como algumas pessoas têm colocado. Nada de delimitar nomes, porque eu fiz um comando decalque dos comandos do PSS. Não está dando nomes que poderiam. A UEM costuma dar nomes, falando, caso queira usar nomes, use tal e tal. O PSS não, então por isso também não delimitei nomes. É uma narrativa, então preciso de verbos no pretérito, preciso de marcadores temporais ao longo do meu texto para indicar a cronologia dos fatos, tá? Isso é muito importante. E não esqueçam da verossimilhança, tem que ser uma narrativa possível de ser considerada como lógica, né, como possível de acontecer. Senão, você quebra o princípio da verossimilhança e você perde ponto em coerência, tá? Vou continuar avaliando, vai ser 10 pontos avaliando questões gramaticais, gênero, coerência, coesão e aspectos gramaticais. Então, são 20 pontos para cada um desses quesitos, tal como eu estou mandando os feedbacks para vocês na parte de baixo, ó, tantos de tal quesito, tanto de tal quesito, para você saber em que quesito você precisa melhorar.
Vamos aí para a proposta. A proposta é a seguinte: vai ter um texto, deixa eu sair de cena. Vai ter um texto falando sobre o fato de que, com o início da pandemia, o que que aconteceu? Muitas pessoas correram para o supermercado e compraram um monte de papel higiênico, então as pessoas começaram a acumular papel higiênico em casa. Eu peguei um texto da revista Galileu, bem recente agora, se eu não me engano, do dia 15 de junho. E os pesquisadores fizeram aí uma análise, uma pesquisa com um grupo até grande de pessoas para avaliar por que que essas pessoas estavam acumulando papel higiênico no início do isolamento social e da pandemia. Então, eu pedi para vocês escreverem uma narrativa da seguinte forma: seu texto deve contemplar a seguinte situação. Imagine uma pessoa, homem ou mulher, que passados 60 dias de isolamento social, no qual começou a estocar um determinado produto, não vou delimitar o que, tá? Observa que, perdão, aqui, tá? Observa que este hábito está lhe prejudicando, sei lá, psicologicamente, fisicamente, socialmente, até fisicamente lá, vamos pensar o espaço na casa dele, não sei. Você deve elaborar uma narrativa escolar que tenha como protagonista uma pessoa que, transcorridos 60 dias do isolamento social, se vê diante de um problema de acumulação. E sobre ela você vai escrever uma história. Então, percebam aí que o gênero específico que eu estou pedindo é uma narrativa, e a narrativa vocês vão falar sobre uma pessoa, um homem ou uma mulher, que devido à pandemia, lá no texto vocês vão ver que o texto vai falar que esse acumular é uma reação humana, que algumas pessoas são mais propensas. É um texto curto da Galileu Galilei que explica por que que as pessoas fazem isso e por que elas fizeram isso neste momento, tá? Eu não fiz. Eu continuo, quando necessário, indo ao supermercado comprar papel higiênico. Também só saio de casa para o supermercado. Então, automaticamente, pensem aí numa coisa, num determinado objeto que alguém começou a acumular. De repente, até observe aí se a sua mãe começou a acumular alguma coisa, se o seu pai, preocupando, que é uma reação normal de ansiedade, segundo a pesquisa que aparece lá na revista Galileu. Na revista Galileu. Gente, desejo uma ótima avaliação para vocês. Vou deixar a atividade aberta. Começa hoje na quarta-feira e eu vou deixar aberta até sexta-feira às 23h59. Depois, não mais, ok? Lembra que ela é avaliativa, por isso eu não vou dar aqueles questionários de perguntinhas sobre o gênero. Vou deixar só a questão para que só a proposta para que vocês possam dedicar tempo para a proposta. Não vou delongar para sábado e domingo, porque sábado e domingo eu creio que vocês têm aí outras atividades familiares para realizar. É muito importante que nesse momento a gente também cuide do nosso psicológico, fazendo coisas que nós gostamos. Então, sábado e domingo, vocês devem ter filmes, coisas para fazer junto com a família de vocês. Então, por gentileza, eu vou deixar aberto de quarta-feira até sexta-feira, às 23h59, somente a proposta avaliativa 12 dessa narrativa escolar. Gente, um abraço para vocês, se cuidem e boa avaliação.